E vem conferir a crítica do filme Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. E chegou no cinema do filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Filme esse que é o pontapé inicial da fase 5 da Marvel. E eu vou dizer que não foi um bom pontapé inicial. Não criou expectativas e esperanças de dias melhores para o universo Marvel. Porque o filme ele tem até seus pontos positivos. Esses pontos positivos são bem positivos mesmos. Mas de modo geral, o filme é bem mais problemático do que positivo. Eu saí muito mais desgastado do cinema, não querendo mais pensar sobre esse filme, do que realmente sair do cinema querendo conversar sobre ele, discutir sobre ele e pensar no futuro da Marvel. Porque esse filme do Homem-Formiga, ele vem com a ideia de trazer outros ares para o personagem. Sair daquela ideia de ser só uma aventura divertida e trazer o personagem para algo realmente mais profundo e que vem com a ideia de mudar o universo Marvel. Afinal, o primeiro filme do Homem-Formiga, ele é uma aventura muito divertida e que funciona muito bem até hoje. Inclusive é um filme que eu recomendo para quem gosta reassistir, porque ele envelheceu bem. Já o segundo filme é um filme que eu sinceramente não gosto. Eu acho o segundo Homem-Formiga bem fraco em vários sentidos. E quando chega no terceiro, você vê que a proposta é diferente. A proposta não é só mais uma aventura divertida, é mudar o que o universo Marvel vai apresentar pra gente. Afinal, a gente vai explorar a partir daqui o reino quântico de um modo geral e também o personagem do Kang, o Conquistador, que vem nessa ideia do mundo de ser o novo Thanos pra essa nova fase da Marvel. Um personagem que vai chegar pra mudar tudo que a gente conhece desse universo, ser o grande vilão dessa nova saga. E pra mim, esse filme deu passos além do que ele conseguiria dar. Porque dessa forma, eles tiraram o principal elemento do filme, que é a comédia, tentaram trazer uma veia mais dramática para dar mais consequência, ar de mais consequência para o universo como um todo. O filme ainda tem comédia, inclusive, tirando o começo do filme que tem boas cenas de comédia, quando chegar mais pro final, eles tentam colocar comédia no final, na parte mais dramática, não funciona e acaba tirando cenas bem vergonha alheia. Eu não vou dar spoiler aqui, vou falar mais na crítica com spoiler, mas tem uma cena envolvendo um dos vilões do filme que envolve uma comédia que pra mim não é nem sem graça, é só vergonha ali. E tem vários momentos que a comédia entra no momento errado. Então tem pouca comédia, que era um dos pontos fortes do Homem-Formiga, e quando ela entra no momento errado, não funciona tão bem, pelo menos não funcionou pra mim. Então essa parte seria um problema. Outro problema pra mim seria na forma como eles desenvolveram o reino quântico. Eles prometeram que nesse filme seria um filme que a gente ia conhecer o reino quântico, conhecer mais de reinos, mais de universos, expansão de universo e talvez novas criaturas que podem ser importantes para o universo Marvel. Mas isso não acontece. Os reinos estão lá e a gente entende que o reino quântico é gigantesco e tem vários reinos para a gente ser explorado, mas eles nunca são explorados. E eles são explorados de uma forma muito mal feita. De uma forma que quando chega no terceiro ato do filme, tem toda uma sequência de ação que a gente deveria se importar com o reino quântico. A gente deveria sentir a alma daquelas pessoas que estão levantando contra um conquistador, um tirano que está acabando com o seu mundo. Mas já que a gente quase não viu os personagens, já que a gente não tem ligação com eles, já que a gente não se preocupa com eles, essa cena final ela é completamente sem alma, ela é completamente vazia, ela não significa nada pra gente. Se todos os personagens do reino quântico morressem nessa parte do filme, você não ia se importar com nenhum deles, porque você não tem ligação com nenhum deles e o filme explora eles de uma forma bem porca, pra ser bem sincero. Pra mim, ele tem um potencial gigantesco aqui de explorar o reino, de explorar novas criaturas, colocar novos personagens, mas nada disso acontece. São só personagens vazios, genéricos. Eu tenho certeza que 2 horas depois do filme, se você não prestar muita atenção, você nem vai lembrar que eles existem. Então, isso já é um grande problema, porque todo o meio do filme é essa dinâmica de o grupo da Hope, da Janet e também do Hank tentando se encontrar com o grupo do Scott Lang e da Cassie. Só que o grande problema é, todo nesse meio tem o reino quântico, tem criaturas, era pra ter essa parte de expansão de mundo, desenvolvimento de mundo, criação de laços dos personagens, mas nada disso tem nessa metade do filme. Tanto que você chega no terceiro ato e você já tá esgotado, porque esse meio do filme é muito chato. Não é só por causa do ritmo, que ele parece que o ritmo ele não diminui em momento nenhum. Porque muita gente gosta de colocar crítica nessa parte do filme de, nossa, o filme tá chato e arrastado por causa do ritmo. Não, o filme em momento nenhum ele diminui o ritmo. Na verdade, é ação frenética atrás de ação frenética. E eu acho que esse é o problema. O filme poderia dar um tempo pra respirar,
e explorar os personagens, algo que eles não fazem. E dessa forma, isso prejudica o terceiro ato e o filme como um todo, que parece ser mais oco e genérico do que um filme que vem trazer para mudar o universo Marvel. Tanto que, foi o que eu falei, chega no terceiro ato, tem uma grande cena de ação, que é pra você se preocupar com todo o reino quântico e se importar com todo mundo que tá ali, e você não se importa com ninguém, inclusive com cenas de ação que não conseguem gerar tanto impacto assim. A cena de ação, tem bastante cena de ação desse filme, mas eu faço uma pergunta: qual cena de ação desse filme é realmente marcante? Qual cena de ação desse filme realmente gera aquele momento que eu quero ver de novo, nossa, você vibrar no cinema? Nenhum. Inclusive na minha sala de cinema, ninguém vibrou com nenhuma cena de ação. Mais deram risada de algumas cenas cômicas do que vibraram com cena de ação. E isso também acaba atrapalhando até numa revisita do filme para quem tiver interesse. Eu não vou ter, porque eu achei o filme fraco, mas vai que tem gente que tem. Até acho que nem isso ele consegue atrair. Então o filme, na parte de explorar o universo, ele vai muito mal. Na hora de trazer personagens novos, ele também, na parte do reino quântico, personagens secundários, ele também não vai muito bem. Ele não consegue criar vida e interesse pro público para todo aquele universo. E se você não criar vida e interesse para aquele universo que está sendo destruído, que é o reino quântico e que é o plot principal do filme, você acaba não se importando com a história principal, que é: temos que salvar esse povo. Inclusive, até a crítica social que eles poderiam trabalhar melhor ali é pouco trabalhada, e quando trabalhada não é bem explorada como deveria. Então a parte do reino quântico, a parte para trazer algo novo pro filme, é uma parte bem decepcionante, para não falar que é ruim. Mas, por outro lado, o reino quântico, de modo geral, se ele é ruim no ponto de como eles exploraram, expandiram o universo, pelo menos visualmente tem algumas coisas interessantes, algumas coisas que me agradaram visualmente, outra não, mas eu vou falar mais pra frente. Visualmente, é legal ver que tem novas criaturas, é legal ver que eles pensaram no design diferente de cada personagem, e isso eu gosto bastante, porque dá um ar de um lugar mais vivo, não parece que são um lugar genérico. Realmente, cada lugar ali acaba gerando um interesse. Eu saí do filme pensando: olha, eu assistiria mais uma série ou um filme sobre o reino quântico, explorando esses reinos, porque tem coisa bem interessante ali visualmente e que pode ser bem explorado. Um universo realmente de ficção científica, sci-fi, super interessante ali. Mas por outro lado, aí entra o problema do CGI do filme. Tem um momento do filme que o CGI até vai bem, até porque o filme inteiro é fundo verde, então você sabe que você está no fundo verde, isso não é um problema, se bem trabalhado. Hoje, a maioria dos filmes, até os mais simples, usam tudo em fundo verde. É só você ver aquele filme que lançou recentemente na Netflix, certas pessoas, onde não precisaria usar CGI em momento nenhum, e até o beijo no final do filme eles usaram CGI. Então criticar a Marvel, que tá fazendo tudo em CGI, aí é só você criticar a indústria como um todo. O problema é como eles usam CGI. Tem alguns momentos que é um CGI que é difícil de engolir. Se por um lado, visualmente, o visual, quando tem realmente efeitos práticos ali, em questão de vestimenta, em questão de alguns personagens terem um design próprio, é bem legal e interessante a minha atenção. Mas o universo como um todo, às vezes é difícil de querer assistir. Às vezes é aquele CGI que parece que é difícil acreditar que está sendo feito em 2023 por um filme milionário pela Marvel. Eu acho que esse filme, mais uma vez, ele necessita que volte aquela discussão. Se a Marvel não está fazendo muitas produções no mesmo ano e a qualidade técnica do filme está caindo por causa disso, porque realmente é impressionante como tem cenas que o fundo verde ele é visível. Ele é visível no ponto que te tira do filme. E olha que a Marvel é o mesmo que fez as cenas como Portals, que tem muito CGI que é brilhante, é fantástica. Uma das cenas mais incríveis que eu vi no cinema em questão de vibração de público. Porque realmente é muito bem feita. E você chega aqui e você não consegue ver essa mesma grandeza num filme de menor escala em relação a quantos personagens tem em tela. O CGI, às vezes, ele incomoda de verdade. Então, o Reino Quântico, ele tem seu ponto positivo, mas de modo geral também é uma outra decepção. Então, a parte de explorar um universo novo é uma decepção. A parte de você usar o universo na parte visualmente, ele tem seu potencial, chama atenção, mas o CGI também incomoda bastante. E a história, como ele já mistura tudo isso, ela também não é super envolvente, porque a parte do roteiro desse filme, ela também tem seus problemas. É um roteiro que ele é simples, eu acho até bem simples, comparado para a grandiosidade que eles venderam o filme. Eu acho que poderiam ser mais ousados em algumas atitudes que tem aqui, mas eu acredito que o problema desse roteiro é como eles trabalham as coisas que eles querem apresentar em tela. Por exemplo, você precisa ter uma regra muito clara no cinema, que é o seguinte: não fale, mostre. Porque quando você está no cinema, a pessoa está assistindo, o negócio é visual. Então você precisa ver o que está acontecendo para sentir o que tem em tela. Isso é o básico do cinema. Então, se você ficar mostrando o Kang, por exemplo, massacrando uma vila, massacrando um reino, mostrando a dor daquelas pessoas, isso ajuda muito o seu roteiro. Ajuda muito a fazer com que você que está vendo o filme sinta tudo que está acontecendo ali. Da forma como fizeram aqui, não mostrando, você entende o poder, você entende que está acontecendo uma
consequência ali. Você entende que o Kang é o conquistador, mas falta de novo irem mais fundo, mostrar o problema, mostrar o que está acontecendo. Então o roteiro tem o problema de realmente mostrar isso. Como eu falei, a história ela não é como um todo ruim, ela não é como um todo mal feita, mas ela é pouco inspirada, pouco envolvente, e pela forma como trabalham os outros elementos do filme, acaba sendo uma história medíocre de modo geral. Medíocre não é ruim, medíocre é mediano. É uma história que você vê que, de novo, ela pouco ousa, ela pouco tenta fazer algo novo para um filme que tem a proposta de fazer algo novo. É como se o filme começasse falando, a gente vai fazer algo completamente novo pro universo do Homem-Formiga. E ao longo do filme, ele ficasse batendo em ideias clichês, em ideias pouco inovadoras, em ideias pouco inventivas, que, obviamente, em alguns pontos o arroz com feijão, eles até fazem bem, mas não é o que eles prometeram. E tem outros pontos, inclusive, como eu já falei, na parte de expansão de mundo, explorar o universo, desenvolver personagens, dar camada ao personagem, aí é muito fraco. E sem contar que o filme tinha um potencial gigantesco de ousar um pouco mais e trazer uma crítica social sobre conquista, sobre reinos sendo dominados, mas, de novo, ele não quer entrar em zonas muito perigosas e ter perigo de errar. Então, vamos ficar só no básico. E com isso a gente entra no segundo ponto que realmente funciona do filme. Porque o reino quântico tem um potencial, ele até certo ponto vai bem, a história não é terrível, mas a gente entra num outro ponto que eu acho que o filme se salva, que é o que faz o filme não ser um desastre total, que seria o elenco. A Marvel dificilmente erra no seu elenco. Eles têm um ótimo escolha de casting. E aqui não é diferente. Volta com os atores que já são bons dos outros filmes, como Paul Rudd, como Homem-Formiga, como Scott Lang, como a Michelle Pfeiffer, como Janet, como o Michael Douglas, como Hank Pym. Você também tem a Evangeline como Hope. E aí você tem que vão todos bem nos seus respectivos papéis. Eles tiram um pouco o Paul Rudd da sua zona de conforto, que é aquela comédia mais boba do Homem-Formiga, mas ele também é um bom ator dramático, já provou sua carreira inteira. Então os atores como todos, nenhum eu acho que tá ruim. Não estão nenhum inspirado, nenhum tá na sua melhor atuação do mundo, mas eles estão bem. O grande destaque é para os dois atores novos que entram nesse elenco. A Catherine Newton, que é uma atriz que eu conheci lá em Detetive Pikachu, e depois fiquei mais fã dela quando eu vi ela em Big Little Lies. É uma atriz jovem com muito potencial, e ela fala porque tinha que colocar uma atriz nova e mais experiente no papel de Cassie. Porque a Cassie, como um todo, ela é uma personagem que ela foi mudada dos filmes dos Vingadores, a parte dos Vingadores Endgame pra esse, e faz sentido, porque ela tem que ter um papel mais dramático, ela tem que ter uma química com o Scott Lang. Eu acho que uma atriz mais experiente, mesmo que pouco experiente, consegue trazer isso. E a Catherine Newton consegue trazer isso nessa química, que também podia ser mais aprofundada, podia ser mais interessante, mas funciona bem entre Scott Lang e Cassie Lang. E você também tem aí o grande destaque, o motivo que, se você quer ver o filme, é o que você tem que ver, que é Kang, o Conquistador, vivido pelo Jonathan Majors. Jonathan Majors, lá de Lovecraft Country. Esse ator ele já me conquistou quando eu vi ele em Lovecraft Country. Ele é um ator muito competente e consegue trazer camadas na atuação dos seus personagens que ele faz. Inclusive, estou muito curioso para saber o que ele vai fazer em Creed 3, que lança agora no começo do mês de março. O grande lance do Jonathan Majors é que ele é um ator que ele consegue trazer muitas camadas e consegue mostrar diferentes atuações para o mesmo personagem. E por isso que eu acho que ele é o ator perfeito para fazer o Kang. E aqui, eu acho que ele não salva simplesmente o personagem do Kang. Ele salva o filme de ser uma catástrofe. Porque o Kang, ele não é uma ameaça que funciona ao longo do filme. Porque o roteiro não consegue trabalhar bem o personagem para ele ser essa grande ameaça como eles acabam vendendo no longo do filme. Além disso, o plot que dão pra ele também não é super profundo como todo o filme, como eu já falei. É aquele filme arroz com feijão que não tenta se explorar e no vilão também não tenta ir tão profundamente assim. Então, o Jonathan Majors, ele salva o personagem. Ele faz com que o personagem seja melhor do que o roteiro é escrito pra ele. Dessa forma, ele consegue trazer um personagem grandioso, um personagem envolvente, um grande vilão e que dá expectativa para ver futuros filmes da Marvel. Você consegue ver ele na parte da linguagem corporal e na parte como ele fala com os personagens. Como numa mesma cena, que eu não vou falar aqui porque envolve spoiler, ele consegue mudar completamente a expressão dele de um cara que parece que vai ser amigável, que quer salvar praticamente o mundo, a um cara que realmente é um tirano, um conquistador. Com o jogo de braços, com o jogo de ombros, com a troca de olhares, ele consegue fazer isso. Jonathan Majors é o cara do jogo desse filme. Ele é o cara que consegue fazer com que o filme se eleve de patamar por causa disso. Mas o filme, de modo geral, ele é uma catástrofe em muita coisa que tenta fazer, mas esses pequenos pontos fazem com que ele ainda seja um filme, não seja o pior filme da Marvel, mas é um péssimo começo para essa nova fase que eles estão vendendo. Concluindo, eu queria muito chegar na crítica agora de Homem-Formiga e Vespa Quantumania e falar, expectativa é tudo, porque eu não tinha expectativa nenhuma e gostei do filme. Mas e quando você
não tem expectativa nenhuma pelo filme, porque tudo que eles vendem do filme, nada parece que realmente vai ser um filme bom, e o filme ainda consegue ser pior do que você esperava. Quantumania não é um filme terrível. Eu achava que ele seria um filme mediano, genérico, como muitas produções da Marvel estão sendo recentemente. E se não fosse pelo elenco estrelado, que consegue carregar o filme nas costas, principalmente o Jonathan Mir e o universo que ele é interessante, visualmente, principalmente, esse filme seria um desastre. Mas pra mim, ele tem esses pontos que acabam fazendo com que o filme não seja um desastre. Claro, o roteiro ele é genérico e esquecível. Claro, os personagens não têm camada em momento nenhum e poderiam ser mais desenvolvidos. Mas mesmo assim, eu acho que a Marvel tem filmes piores, mas esse continua sendo um filme ruim sim. E por isso que eu fecho o filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.